seja bem-vindo a mais um pequeno podcast. Desde já, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos e roda a vinheta. Bom, hoje nós temos um entrevistado muito especial. Hoje nós iremos receber o padre Conrado Dalmônego, ele que, além de padre, é antropólogo e doutorando e também tem vivência de 14 anos com os povos Yanomamis. E atualmente é missionário. Desde já, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada também. Bom, para começar, a gente tem uma pergunta, né, para conhecer melhor a sua história, a sua trajetória. Conta pra gente um pouco da sua história, né, desde a sua infância, adolescência, e quais eram os seus objetivos, assim, como jovem? Olha, eu já fui jovem, né? Porque já se passaram uns anos, mas, assim, lembrando um pouquinho, eu me criei com minha família, eu tenho um irmão, e depois num povoado pequeno, então tinha tias, tios, primas, primos, assim, né? E me criei nesse contexto familiar, depois participando sempre da escola e também da igreja, né? Da paróquia, em grupo de crianças primeiro, depois grupos de jovens. E assim, como todos nós, né? Conhecemos várias pessoas na nossa vida e eu conheci várias pessoas que frequentavam a igreja e também o mundo das associações, do voluntariado, né? Lembrando-se um pouquinho, eu acompanhei uma associação que se ocupava de comércio justo, fala aqui no Brasil, né? Porque eu não sou do Brasil, eu sou originário da Itália, acho que dá para escutar já pelo meu sotaque, né? Que não sou bem amazonense, não, né? Sim. Mas de adoção, né? De adoção, já faz uns anos que estou na Amazônia e no Brasil. Então, voltando aos primeiros anos, assim, infância na família, adolescência, quando jovens a gente começa a participar de várias atividades, voluntariado, como dizia, uma associação de comércio justo, tinha uma pequena loja, né, para comércio de produtos que vinham do sul do mundo, de cooperativas, e várias experiências que foram se acumulando na minha vida. Eu lembro também ter participado quando fazia o serviço civil, alternativo ao serviço militar. A gente fazia isso quando chegava a 18 anos. Então já passei 18 anos também, estou dando mais informações para vocês. No final vou dizer minha idade, né? E aí acompanhei então outra organização que realizava ações de solidariedade em um lugar onde tinha guerra naquela época, né? Vocês ouviram falar na Europa, nos anos 90, a guerra na Iugoslávia, esse país que se dividiu em vários países, né? Então eu participei de ações junto com outros jovens voluntários que iam em lugares de conflito a ideia era construir pontes, não pontes de tijolo de cimento, né? Mas ponte entre pessoas, ponte de solidariedade. Então eu me criei na paróquia, nas associações, num comércio justo que tinha sensibilidade com as situações do norte e do sul do mundo, e em atividades nas escolas, né, de sensibilização, na animação de grupos juvenis, e assim por diante. Em todas essas experiências, aí você colocou quais eram os objetivos, né, quando eu era jovem. Aí eu sonhei muito com todas essas coisas, né, sonhei muito com a justiça, mas também não é só algo, digamos, ético, né? Quer dizer, nossa, que coisa boa. Era coisa que eu gostava de fazer, né? E isso não tem nada de mal a dizer que a gente gosta de fazer as coisas. Pode parecer um pouco, mas então faz isso por interesse. Não, mas é bom gostar das coisas que a gente faz. Eu imagino que Roberta, Evelyn, vocês gostam também de fazer as entrevistas no podcast, né? Verdade. No pequeno podcast. Então eu sonhei na minha vida com isso, né? Esses foram um pouco os objetivos, né? Poder gastar a vida com essas coisas. Só que são situações que vão se definindo, delineando ao longo do tempo. Depois eu tentei fazer universidade, mas não deu certo. Aí eu ganhei concurso, consegui concurso para ir trabalhar no Ente Nacional de Energia Elétrica lá na Itália.
e foi trabalhar. Mas eu continuava com essas atividades de voluntariado. Aí, para fazer breve essa história, senão vou ocupar todo o nosso tempo, né? Eu me dei conta de que eu ia trabalhar de noite, de dia, de manhã, à tarde, no domingo, tinha isso, né? Turnação, tempo contínuo, né? A gente se revezava na fábrica, né? Na empresa lá. E eu me dei conta que eu estava trabalhando para poder me manter, para fazer as coisas que eu gostava de fazer. E a um certo ponto eu lembro que correndo de um lado para o outro eu fiquei e me se acendeu uma luz, disse, ué, eu estou indo trabalhar para depois do trabalho, desmontar do trabalho e ir para a atividade com os jovens lá, né, nas missões que tínhamos lá na minha terra, né, nas atividades, nas escolas, correndo de um lado para o outro, me mantendo para fazer o que eu gosto de fazer e que faz sentido. Será que eu não posso fazer só isso que eu gosto e que faz sentido? Então ali que apareceu a missão, né? Me consagrar, né, como missionário à missão e poder dedicar a vida inteira a essas coisas que eu gostava de fazer. Olha, que legal. Quando a gente é jovem, a gente tem várias inspirações, né? E o senhor, qual que era a sua inspiração quando o senhor era jovem? Inspirações. Olha, eu não sei, né? De personagens famosas, talvez não tenho muitas inspirações, não, né? Mas, assim, de gente que encontrava no meu dia a dia. Então, quando eu falei dessas experiências antes, né? Na resposta à primeira pergunta, assim, as pessoas que eu encontrei nessas associações, na paróquia, nas missões, eu devo dizer que essas pessoas foram inspirações para mim, né? Então, não gente do cinema, não gente famosa, né? Mas pessoas que eu dizia, nossa, olha, que vida plena, né? Que pessoas, eu gostaria de ser assim, né? A gente pensava um pouquinho isso. Talvez a gente, quando é jovem, idealiza muito, né? Idealiza aí. Mas isso é bom também. E a gente vê nos outros todas as coisas boas. Aí pensa os outros lá em cima, no pedestal, lá em alto. Depois, quando a gente vai crescendo, depois dos 20 anos, né? Aí a gente vai encontrando também defeitos. Encontrando também defeitos nos outros, né? Mas... E aí a gente aprende a ser humilde também, dizendo, olha, cada um de nós tem valores e tem defeitos, tem coisas certas e tem coisas para arrumar. Então eu posso dizer que as inspirações foram diluídas assim, né, na minha vida. Como que o senhor, eu queria, agora uma curiosidade minha, tá? Como que o senhor veio pra cá, pro Brasil? Como que o senhor chegou aqui? Como que foi essa história? O senhor pode contar pra gente? Então, retomando o fio, né, que deixamos antes da meada, então eu entrei num instituto religioso, como missionário, como seminarista. Aí comecei os estudos na Itália, assim. A primeira vez que eu vim no Brasil, aí, como pelo instituto, né, porque nas etapas de formação, assim a gente tem várias etapas e numa etapa se escolheu para eu vir para Roraima, aqui perto, né? Aqui estamos em Manaus, acho que uns 700 quilômetros, né? A norte a gente tem Boa Vista, capital do estado de Roraima, e eu fui para lá para um ano de experiência, digamos assim. Um ano de experiência no qual já contemplou esse ano de experiência de estar junto com o povo Yanomami, né? E a partir daí, toda a minha vida ficou um pouco orientada nisso, né? Ainda depois disso eu voltei para a Itália para mais um ano de noviciado, mas eu voltei para o Brasil para os estudos e depois sempre fiquei nessa missão, né? Então, por que eu vim para o Brasil? Na verdade não fui eu que escolhi, né? Foi proposto, né? E eu logo gostei. Eu tinha quando era jovem, eu tinha um interesse pela América Latina, né? Também eu gostava de ler um pouco livros de sociólogos, historiadores, não sei, Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, né? Situações de conflitos, de problemas sociais, de violência na América, ou romances, assim, né? A gente conhece as músicas, conhece coisas assim, né? Que fazem parte
do conhecimento que a gente tem da América, né? Mas então tinha um interesse, né? Para tudo isso, e isso se conciliou com o primeiro envio missionário, né? Da primeira experiência, a qual depois dei continuidade com a vida. Que legal. É muito bom ver essas histórias assim. Bom, como foi a experiência que você teve com o povo Yanomami? Algo assim, na primeira vez? Pois é, Evelyn, né? A primeira vez. Sim. Imagina, a primeira vez, foi muito bom, né? Tem coisa boa, depois tem onça, tem cobra, né? Mas tem umas coisa boa. aventuras ali, né? Mas, por exemplo, se eu tenho que dizer uma lembrancinha, né? Pode ser. Era mais novo, né? Mais ou menos quantos anos que eu tinha? Quantos anos que eu podia ter? Uns 26 anos, né? A primeira vez, né? Aí eram 26 anos, mas eu era muito criança, viu? E eu lembro que um dia eu fui pescar com um rapaz, né? Yanomami, que agora é pai de família, tem 3 crianças, o nome dele é Márcio. Aí eu lembro que estávamos na canoinha, né? Um barquinho, né? De madeira, né? Pescando. Aí ele me falava em Yanomami. Me falava na língua própria, né? E eu, claramente, mal falava português, né? Aí eu só sacudia a cabeça. Não, ele respondia com algumas palavras em português misturado com italiano que a gente conhecia. Aí ele repetia as perguntas, né? E me fazia perguntas e queria conversar comigo. Os dois no barco pescando por horas, né? Vai fazer o quê? Se não é para conversar e não pega peixe, né? Não tem nada. Aí eu fiquei pensando, digo, nossa, o que estou fazendo aqui, né? Ele ficou chateado porque eu me comportava como uma criança que não sabe falar, né? Como é possível um adulto, um jovem, né? Que não sabe falar, não sabe se comunicar. Pois era eu esse, né? E eu voltei depois para casa, para a missão, né? Ali, atravessando a beira do rio, né? Voltando para a missão. E eu fiquei pensando, nossa, outro padre naquele momento tinha voltado para Boa Vista para algum outro serviço, teria voltado daí a 2 dias, mas não tem problema, tinha comida na despensa, assim, mas eu pensei, nossa, olha, estou aqui, a língua minha a gente não fala, nem português, mas nem italiano, muito menos, né? Aí a comida é diferente, aí não tem os meus amigos, aí não tem a minha família, né? Meus pais, meus irmãos, a família, não tem os amigos, não tem o meu trabalho, aquilo que eu deixei antes, não tem os meus estudos. Com o que é que a gente fica? Se você pensa a sua vida, aí começa a tirar família, amigos, amigas. Se você tiver namorada, tira namorada, namorado, a tua língua, a tua comida, os teus lugares onde você conhece, o que é que fica, né? Aí fiquei meio pensando isso, né? Primeira experiência, você estava perguntando, Evelyn. Sim. É isso, foi um pouquinho, faz parte, né? Um pouquinho um choque, né? E aí a gente tem a possibilidade de tirar muitos enfeites e de dizer o que é essencial da nossa vida. Aprender a ficar conosco, com nós mesmos também, né? Aprender a estar com outras pessoas diferentes de nós, aprender a estar num ambiente diferente e pronto, e construir família onde você está, construir amizade, mesmo às vezes sem falar a língua, né? Mas a gente responde com sorriso, responde com gestos e vai aprendendo a se comunicando, né? Vai embora. Qual foi o maior aprendizado que o senhor teve lá? Olha, assim, resumindo, né? Senão eu falo muito. No início eu falava pouco, mas depois eu aprendi a falar muito. Tem várias coisas que eu posso destacar agora como foi de aprendizado, né? Então, por exemplo, a gente mora com um povo da floresta, o povo Yanomami, e a gente tem a graça, para quem é cristão como a gente, pensa uma graça, né? Um presente, um dom, alguém pode dizer uma sorte, de morar junto com um povo na floresta, então a graça de aprender com ele. Se eu tiver que lembrar 3 coisas, né, que eu posso ter aprendido, seria presunção dizer que eu aprendi, mas eu posso dizer que estou aprendendo, assim não vou me expor demais, né? Eu estou aprendendo com eles a viver com a natureza, né? Na natureza,
nós inseridos um valor disso, porque para eles é a vida, né? É a vida. Então, com a natureza, como seres dentro de uma natureza complexa, a floresta, rica. Aí uma liderança Yanomami fala Urihiá. Urihiá é a terra-floresta. Nae Urihiá, a floresta mãe. Que o Criador, ou Mama, como chamam os Yanomami, o Demurgo Criador, deu a floresta para nós, mas a deu para que nós cuidássemos dela também. Urihiá Yamak, não a mãe. Assim dizem na própria língua. A floresta nos protege, cuida de nós. Então, a floresta, primeiro aprendizado. Eu vou aprendendo isso. Segunda coisa, a comunidade, posso dizer. As relações. Não é tudo brilho, não é tudo festa, comunidade. Comunidade também tem conflito. Comunidade também tem ciúmes. Comunidade também tem inveja. Mas qual é a nossa família onde não tem isso? Não sei, né, Roberta? Também na tua família acho que não é tudo só alegria, né? Mas então a gente aprende a reciprocidade, a relação, lidar com os outros e a se vincular com os outros. Então, segundo aprendizado. A terceira e última, né, porque senão coisa demais. A terceira coisa eu diria uma dimensão espiritual. Espiritual, para mim que sou padre, sou missionário, então cristão. Aí quando você me perguntou quem é a tua inspiração, eu no começo quase que ia dizer Jesus. Eu disse, não, se eu falar Jesus vou parecer muito católico demais agora para esse podcast. Mas é, né? Sim. Mas é o nosso mestre. Então, não falei então, né? Mas digo, através das pessoas que a gente encontra na vida, a gente encontra o Senhor, encontra Jesus, né, nos outros. Aí, para voltar nesse terceiro aprendizado com os Yanomami, a espiritualidade, que para eles é uma coisa, a gente usa a palavra transcendente, né? Transcendente é algo longe, que transcende, né? Mas não, para eles é muito próximo. Eles falam dos espíritos, Shapiripe, são os espíritos que são invocados, que são incorporados, né, na gente, que se comunicam, que se apresentam em sonho. E depois tem muitas mensagens espirituais andando pela floresta. Sem ter medo, não é problema de fantasma não, tem fantasma também, viu, Evelyn? Se for lá, isso. Tem histórias, relatos. Tem histórias, relatos. Mas essa dimensão importante espiritual. Uma, aquilo que nós chamamos de fé, né? Uma fé muito forte. Eu lembro um xamã Yanomami, ele não vive mais agora, né? Aqui, eu lembro o nome, mas a gente não pronuncia o nome porque os Yanomami, quando uma pessoa falece, já não pronuncia mais o nome dele, né? Tem um respeito, nada. Então tem que ser colocado no esquecimento, Pihimohokimai, né? O nome também. Num encontro assim, onde tinha vários chapuri, vários xamãs, né? E ele me pediu uma vez, Corrado, Deus ia matar o Pihio. Corrado, queremos ver o vosso Deus. Deus ia matar o Pihio, Deus watai, Kuopenai atai Pihio. Assim como você vê Deus, eu quero vê-lo. Me mostra, Watotoki, mostra para mim. Como é o Deus que você vê? Olha, uma dimensão espiritual muito forte. Então, essas coisas ainda me dá arrepio, né, quando eu penso isso. Porque é uma responsabilidade muito grande. É verdade, é uma responsabilidade muito grande. Como é que a gente pode mostrar a Deus, né? Evangelizar. Então, pronto, 3 aspectos que é o de aprendizado, né? A floresta, aquilo que nós chamamos de natureza, mas da qual nós somos parte, a comunidade, a família, as relações e a dimensão espiritual, né? A gente tá vendo aqui umas fotos, ó, eu queria que o senhor comentasse o que o senhor tá aprendendo, o senhor tá ensinando. Pois é, você, Roberta, falou 2 coisas, você tá aprendendo, você tá ensinando, porque é tudo assim, né? A gente aprende, mas a gente também ensina, né? A gente fala ensino-aprendizagem, né? Não, porque quando eu acredito que você tava contando, né, um pouco da sua história, e eu acho que, contando, eu percebi que você aprendeu muita coisa, mas eu acredito também que você deve ter ensinado muita coisa pra eles, né?
Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas fotos aí. Pois é, essas fotos se referem a momentos diferentes, né? Quando tinha mais cabelos também. E, assim, atividades com jovens. Existe escola lá, mas a escola é nas aldeias, cada comunidade. Na Missão Catrimani, onde eu trabalhei aqueles 14 anos, né, até 2021, agora tem outros missionários e missionárias que estão trabalhando. Eu trabalhei um pouco ao longo dos anos com jovens. Este é um jovem, era um vice-professor, né, hoje é professor, e a gente trabalhava nas pesquisas. Era para o curso de magistério dele. Ele conseguiu terminar o magistério específico, diferenciado, indígena. Então a gente trabalhava nas pesquisas porque a pesquisa fazia parte da iniciação científica para ele conseguir terminar o magistério. Aí eu, acompanhando eles em fazer essas atividades, como a Roberta está dizendo, eu aprendi muitas coisas com eles. Então eles me ensinaram a sua língua, como usei algumas palavras antes, né? Depois tem trabalho também nas escolas, porque a gente apoiava a realização, as atividades nas aldeias, nas escolas. O que é a escola? É uma mesa de madeira debaixo do telhado de palha, dá para ver aqui entre esses rostos, o telhado de palha numa grande casa comunitária que pode ter um diâmetro de 50, 80, 100 metros, né? Uma grande, que nem a Arena Amazônia. Imagina uma Arena Amazônia com 100 metros de diâmetro, com uma praça central. Você vê a luz à direita nessa foto, a luz à direita é porque é a grande praça central. Uma grande praça central, e a casa é todo um perímetro circular, e um espacinho da casa tem uma mesa, 2 bancos, uma lousa, né? E aquela é a que se chama de escola. Então, quando os alunos, né, crianças e jovens sentam, acompanham a aula do professor, que não sou eu o professor, a gente ajudava um pouco auxiliando o professor, planejando as aulas, o material didático. Com os professores, como aquele da foto de antes, a gente elaborou também materiais didáticos, junto com as irmãs que trabalham lá na missão. A irmã Mary, que também conhece esta casa, junto com a irmã Noemi, junto com outras irmãs, Lígia, né? Então, quando essa foto aqui é uma foto que mostra um beiju, né? A gente come beiju aqui também. Lá fazem beiju, mais do que farinha é o beiju, esta grande fogaça, né? Esse grande pão redondo, né? De Tapioca, né? De mandioca, né? Mandioca. Tapioca é essa grande praça central de uma outra casa, né? Vê a praça interna, e a casa é como se continuasse ao nosso redor, né? É como um grande abraço que abraça a gente, né? Então, quando a mãe rala a mandioca e prepara o beiju, vê as crianças, os filhos, as filhas que estão na escolinha, comenta, discute e assim por diante, né? E aqui é uma celebração, uma festa. E foi ano de 2022, isso lá, aqui no Amazonas, né? Comunidade de Xiropi, onde houve um fórum de lideranças Yanomami. No meio está Davi Copenaua, que é líder, e Xamã, a gente usa a palavra Xamã, líder religioso, pajé, presidente de uma associação Yanomami chamada Hutucara Associação Yanomami. Hutucara é a terra, é a floresta, é o mundo, mas é o céu também. É o primeiro céu que contam os xamãs Yanomami, os pajés, contam, caiu, foi derrubado na origem dos tempos e criou a terra na qual nós vivemos hoje, né? Então, vocês veem aqui a dança, o canto, né? As fotos assim, os corpos pintados e várias imagens, né? Do cotidiano, a escola, diálogos cerimoniais, rituais entre um anfitrião de uma comunidade e um hóspede que é recebido, né? Com diálogos que são cantados. Então, tantas coisas que a gente aprendeu, né? E alguns costumes lá dessa terra, desse povo, junto ao qual a gente viveu por 14 anos e ainda continuamos trabalhando juntos, né? Olha, que legal. Assim, a experiência, o senhor falou sobre o que o senhor aprendeu lá com a cultura, com o povo, né? Com a convivência da floresta.
Queria que o senhor especificasse um pouquinho mais, assim, na convivência com eles, desde a floresta até o espiritual. Pode ser uma experiência ou pode ser uma história que lhe marcou na sua trajetória com eles ali. Sim. Interessante, Evelyn, né? Alguma coisa concreta, você diz, né? Alguma experiência concreta tanto que na possa... floresta, com o povo. Eu acho que eu queria ouvir mais, porque eu acho muito legal essas experiências com os povos, não só o Yanomami, mas indígenas. Assim, eu tenho vontade de um dia visitar, né, os povos indígenas. Eu acho muito bacana, assim, a cultura, querendo ou não, a forma ali. Então, eu gostaria de ouvir mais. Pode ser alguma coisa brincadeira também, um pouquinho, então? Pode ser? Essa experiência que hoje não estou muito sério, né? Mas, aquilo que você diz, né? Experiência concreta, eu posso dizer que as caminhadas é muito importante, se deslocar, né? Sim. A gente acompanha, por exemplo, acompanhei várias vezes em caçarias, né? As caçadas. Vários episódios, não sei, tem caçadas coletivas, né? Toda a comunidade se desloca e dura uma semana. A gente fica acampado uma semana, né? Na floresta, deixa aquela aldeia e fica acampado por uma semana. Aí, caçando, pescando, moqueando, né? Defumando, a gente diz, mas moqueando, né? Moqueando a caça, queixadas, macacos, jacaré, né? Aí eu não caço nada, não. Mas eu carrego a caça nas costas e depois ficava com aquela tarefa de moquear, né? Então tem caçadas em vez do dia a dia, né? Que a gente sai de madrugada e volta à tarde. Aí eu lembro sempre nas caminhadas assim, nas caçadas quando tem que ir, normalmente mantém um silêncio para não afastar a caça, né? Mantém um silêncio e vai prestando atenção aos sons, aos barulhos. Os Yanomami dizem que existe Hea. Hea seria um mensageiro, ou seja, tem pássaros, tem aves, tem outros animais que lançam sinais. Então tem aquela ave que lança o sinal que te averte que lá perto tem uma anta, que é uma caça muito preciosa, uma anta. Que se você consegue correr atrás, caçar uma anta, tem comida para um bocado de gente, né? Consegue, Roberto? Consegue, Roberta? Não sei. Eu não, eu sou carregando, né? Sou carregando. Mas, então, essa atenção, este silêncio e prestar atenção aos barulhos. Mas eles dizem que também tem Corrado Hea. Tem um mensageiro que avisou que subia o barco, Corrado amanhã teria chegado. E pronto, chegou lá e não, já sabíamos ontem, já ouvimos que você ia chegar. Ué, não tem rádio aqui? Não tem celular? Não tem sinal? Como é que vai sabendo? Não, tem um mensageiro, né? E assim, aí eu lembro também na floresta, caminhando 5 dias na floresta para chegar até uma comunidade de uma festa. A festa durou 14 dias. Eu estava recém-passado da malária, né? E aquela festa havia pupunha pra caramba, né? Só pupunha que eu lembro. Eita, pupunha é pesada, né? Como dizem lá, café. é remosa a pupunha. Aí você toma mingau de pupunha, Nossa. e já o fígado tá com a primaquina, a cloroquina, o fígado já tá enfraquecido, né? Mas aí depois desses dias todos de festa, de partilha, de trabalho, que faz parte da festa, tudo isso, né? 14 dias. Aí nós fomos voltando. E se na ida fomos um grupo de 50 pessoas todos juntos, na volta cada um ia com o próprio passo. Quem correndo, quem devagarzinho, os idosos atrás, as crianças pequenas, os jovens lá na frente. Aí eu me encontrei e mais um rapaz que andava comigo, né? Um amigo, o nome dele Vitor, que ele me ajudava, né, no caminho, porque a gente quando vai pela floresta precisa de uma lona, caso que chuva, parece não tem problema não, chove, apanha chuva, né? Mas a gente levava uma lona, claro, a lona que eu estendia para cobrir minha rede, quando chovia apareciam 20 pessoas debaixo da lona, então todo mundo sentadinho. Mas, e aí a um certo ponto eu vi que nós nos destacamos das pessoas que ficaram atrás, e as pessoas que estavam à nossa frente ficaram muito à frente,
E ficamos nós dois, né? O Vitor e eu. Ele disse, Vitor, vamos aqui, vamos esperar as pessoas atrás? Não, eles vão parar, já pararam agora, estão longe atrás. Então vamos alcançá-los na frente, vamos correndo. Aí vamos, mas quando escureceu, não, Conrado, paramos aqui agora. E paramos na beira de um igarapezinho. Aí eu fui tomar banho, cansado, né? Depois de 8 horas de caminho, né? Tomar banho no igarapezinho. Aí vi ali um bicho esquartejado numa pedra, né? Nossa, digo, Vitor, o que é isso? Não, isso é onça. É onça que pegou. O gavião, não sei, que pegou. Ih, já fica arrepiado, né? Aí... Não, eu já teria corrido de lá, já. E aí fomos dormindo, né? Deita as redes, acende o fogo. Disse, ué, eu vou acumular bastante lenha, né? No fogo para não ficar na escuridão aqui, né? Sim. Assim, falou que tem onça, né? Aí ele ficava incomodado. Conrado, Conrado, você não percebe? O quê? Turnap. E aí o meu português estava ainda muito, o meu Yanomami estava muito fraquinho. Turnap. Não, o que é isso? Turnap. Tur é onça, eu sabia onça. Ixi, é o pluralizador, então onças. Bota mais lenha no fogo, né? Eu acho que a gente moqueou lá. Aí de manhã cedo eu percebi que era... Esse tirnap é um tipo de formiga vermelha, né? A formiga de fogo, né? Que entra na rede. Então, Pensando que era onça. pensando que era onça, botando lenha no fogo para acender um fogo, morrendo de calor, né? E então a gente aprende, né? Nessas experiências também um pouco ridículas, né? Mas aprende a importância, né? Da língua. E o dia depois saímos cedinho, né? 5:30, primeiras luzes do amanhecer, e vimos o acampamento onde tinham dormido os que estavam à nossa frente. Estavam 20 minutos à nossa frente. Pertinho, né? Pertinho, então. Mas a gente sentia, nossa, ficamos sozinhos, mas os outros estavam aqui na frente. E quando chegamos depois de 2 dias, mais 2 noites, né? De caminhada até a primeira aldeia, aí você pensa, cheguei à aldeia, mas eu vou dormir na rede, vou comer a comida mesma que eu tinha no caminho, talvez um pouquinho mais, né? Porque no caminho ficamos sem nada. Ou prova. Mas não é que você está no ar-condicionado, com cozinha e gás. Pouco muda, vai pegar água no rio, vai tomar banho no rio. Eu pensei, Conrado, o que está mudando então aqui? Da floresta, da caminhada, 5 dias até chegar à aldeia. Mudou porque tem gente, né? Mudou porque tem comunidade. Mudou porque tem companhia. Então a gente aprende a valorizar essas outras coisas, né? E para aprender a língua materna deles, assim, se eu teve alguma dificuldade? Óbvio que tem, né? Eu acho. É óbvio, é importante para aprender uma língua, você tem que complementar 2 coisas, né? Que é o estudo, aí a gente tem manuais, tem livrinhos já de língua, tem iniciações à língua, e depois a convivência, né? Sim. Você tem que ficar na aldeia, tem que ficar com as pessoas, tem que partilhar a vida e estudar. E para mim foi muito proveitoso o trabalho junto com os professores, nas escolas, as pesquisas, pesquisa junto, eles escrevem texto na própria língua, a gente vai traduzindo para o português. Isso que permitiu, né, poder aprender a língua. E uma língua que você aprende é uma janela que se abre sobre o mundo. Não uma janela, uma porta que se abre sobre um mundo diferente, né? Olha que legal. Antes de a gente encerrar esse assunto aqui, eu queria fazer só mais uma pergunta. Porque eu gostei muito dessas histórias, Né? das histórias que você tá contando. E eu queria que você contasse... Porque assim, a gente sabe que quando a gente vai viver com povos até de outros países, que tem outras culturas, a gente tem algumas coisas que a gente fica... Meu Deus, o que é isso? A gente tem um certo assim, a gente fica... Nossa, eu não sei dizer a palavra agora. Qual é a palavra? Impacto cultural. A gente tem um impacto cultural, né? E eu queria que o senhor contasse, assim, o que foi muito diferente, assim, e o que o senhor falou, meu Deus, e agora? Como que eu vou me sair aqui? Queria que o senhor contasse. Você tem alguma história assim? Olha, como eu contei antes, né? Como eu contei um pouquinho no início, a gente se sente, às vezes, deslocado, né? Num Sim. contexto que é diferente daquele
contexto no qual a gente se criou. Mas aí você procura as raízes, procura o essencial, procura a força, as razões, as motivações que te animaram, que te levaram, o segmento, a força, a missão, a motivação profunda que você tem. E depois eu digo, Roberta, né, que você vence um pouco este choque, né, cultural, este estranhamento que a gente chama em antropologia, o estranhamento. A gente vence porque a gente aprende a fazer do estranho o familiar. Então, a gente aprende outra língua, a gente aprende a comer outra comida, a gente aprende a dormir não mais na cama, mas na rede, e tudo o que parecia extremamente estranho se torna familiar, né? A gente aprende a usar tabaco, assim como os Yanomami usam tabaco, e assim, embora a gente nunca se torne Yanomami, porque cada um tem sua história, suas experiências, mas a gente aprende a se aproximar, a estabelecer aquelas pontes que podem existir entre pessoas, entre povos, entre culturas, né? Olha, que legal. E aí, Roberto, tu quer aprender uma língua aí, Yanomami? Eu gostaria de aprender uma palavra na língua do povo Yanomami. Você poderia nos ensinar alguma palavra aí? Eu quero aprender. Tu quer aprender? Quero. Opa, então eu vou tentar. Vamos fazer uma palavra composta, 2, 3 palavras? 3 palavras. Tá. Pode ser. Pode ser? Ah, meu medo. Tu que inventou. Pode ser. Agora Aí eu vou primeiro pronunciar. Urihi yama a Noamai. Eu vou escrever para vocês aqui. Urihi yama a Noamai. Olha. Urihi yama a Noamai. Urihi é a floresta, a terra. Urihi yama, pronome pessoal, primeira pessoa do plural. Nós, verbo Noamai, proteger, defender. Urihi, terra, floresta, nós a defendemos. Nós defendemos a floresta. Urihi yama a Noamai. Urihi yama a Noamai. É uma coisa muito importante hoje, nesta época, na qual o povo Yanomami está sofrendo em sua terra, né? Mas, não sei se vão falar depois disso, né? Mas é um momento, uma palavra para importar, para aprender Noamai. Urihi, terra, floresta. Noamai, defender. Nós defendemos a terra, floresta. E a terra, floresta é tudo o que existe nesse território. Nós também somos terra, floresta. Urihi yamak pré, dizem Yanomami. Nós também somos floresta. Urihi yamak pré. Então essa é a palavra. Urihi yama a Noamai. Ok. Aprende aí. Depois vou entrevistar vocês. Meu pai. Bom, como é? Você vai fazer a pergunta? Eu faço. Assim, da sua experiência com o povo Yanomami, o que de fato aconteceu em relação ao garimpo ilegal, as informações que você sabe particularmente, né, a experiência e como afetou o povo? O senhor tava lá, né, quando começou esse período do garimpo ilegal? Então, eu estava lá na terra Yanomami até 2021, quando saí para cumprir aquilo que a minha congregação me pediu, de fazer um estudo, de continuar um estudo na universidade, e assim. Eu posso dizer, quando a gente fala garimpo, na terra Yanomami, se trata de um garimpo ilegal, sim, pois é terra indígena. Sim, sim. É terra indígena, e como reza o artigo 231 da Carta Magna da Constituição Federal do Brasil, a Constituição Federal de 88, empreendimentos de exploração minerárias em terra indígena são proibidos, a não ser que sejam legislados por uma
leis sancionadas por uma lei. Esta lei não existe. Então, sendo que a terra indígena Yanomami é, de fato, uma terra indígena que foi demarcada e homologada em 1992, a homologação, essas atividades são ilegais. Mas, em 92, quando foi demarcada a terra Yanomami, e foi o motivo pelo qual teve uma grande campanha no Brasil e internacional que levou à demarcação do território Yanomami, é porque estava invadido. Na final dos anos 80, começo dos anos 90, que vocês ainda não tinham nascido, né? A terra Yanomami estava sendo invadida e se calculava na época 30, 40 mil garimpeiros. E com grande impacto. Em Roraima morreu algo como 30% da população Yanomami naqueles anos, por epidemias, malária, problemas respiratórios, tuberculose e outras patologias que a ausência de uma estrutura de assistência sanitária e a invasão do garimpo comportou. Então, naquela época, a gente chamava isso, eu não estava aqui claramente, né, mas chamamos isso de uma corrida do ouro, né? A corrida do ouro. A tragédia foi tão grande, com tantas mortes e violência, que o Brasil, o governo brasileiro, o então presidente, não pôde, em 92, quando ocorreu uma conferência do clima e do ambiente no Rio de Janeiro, Rio 92, o presidente não pôde não dar a canetada para homologar a demarcação da terra Yanomami. Agora, você perguntou, Roberta, você estava lá quando aconteceu? Nesta foi a primeira época, a primeira invasão. Depois sempre teve garimpo ilegal. Nos últimos 5 ou 6 anos, a gente assistiu a uma explosão, novamente. Quais fatores contribuíram para uma nova invasão do território Yanomami? Fatores como o sucateamento dos órgãos de controle ambiental, como o IBAMA, ICMBio, que foram fragilizados, a FUNAI, o fechamento das BAPs, das bases de proteção etnoambiental, que tem o papel de proteger e defender um território indígena, não a mãe. Proteger, defender, tem órgãos do Estado, a FUNAI, que tem o cômputo de proteger. Quem protege um território, prioridade são os próprios povos. Ontem estava ouvindo um Yanomami fazendo tradução de um texto e esse Yanomami dizia Yanomai yamak monyam yarokam yamak uri yamak nomai tairikia. Nós Yanomami somos conscientes, responsáveis, por isso nós sabemos proteger, defender o nosso território. Mas, e poderíamos continuar, existem essas instituições, esses órgãos, porque as agressões vêm de fora do território. Exato. E nos últimos anos, como eu disse, assistimos a uma explosão do garimpo ilegal, pelo sucateamento e fragilização que ocorreu nos últimos, sobretudo, já a partir de 2015, 2016, mas com um agravar-se nos últimos 4 anos de governo no Brasil. Então, uma explosão e até incentivos explícitos de políticos e de governantes para o garimpo na terra Yanomami, que é uma atividade ilegal e hoje nós podemos dizer é uma atividade associada e compondo aquele que a gente chama de narcogarimpo, pois o garimpo ilegal está associado também a narcotráfico, a tráfico de armas pela fronteira com Colômbia, pela fronteira com Venezuela e organizações criminosas, facções como PCC, Família Amazônia, Sindicato, outros termos que agora até que eu não lembro, tem um branco na cabeça, mas estão presentes nos garimpos. Eu posso dizer isso porque eu não rodei toda a terra Yanomami, não. Mas eu converso com muitos Yanomami. Mesmo aqui, hoje, 3 vezes por dia, com celular, né? Onde tem internet, que dá a possibilidade de se comunicar. Os Yanomami escreviam para mim, Haksão, W-Haksão. Ah, é facção criminosa. Então eles escutavam essas pessoas armadas, eles diziam com fuzis, dizer nós somos Haksão. Aí vai entender o que é Haksão, mas é facção.
Então existe a presença essas atividades criminosas. Eu lembro que estava na missão em 2020 e era ano da pandemia, da explosão da pandemia, né? Com toda a tragédia que a gente assistiu aqui em Manaus, quantas mortes, quanto sofrimento, e a gente ficou um ano lá dentro, sem sair da terra Yanomami, sem me comunicar com a família, porque não tinha internet, nada, né? Então fiquei lá e na estação da chuva eu vi balsas, dragas, né, de garimpo legal subir pelo rio, 1, 2, 3, 4, 5, com esses motores 200, devagarzinho, vagarosamente subindo essas balsas. E o rio estava cheio, porque era época de chuva, estava com uma enchente, né? Eu ia lá até a balsa que bombava a água para ter água no posto de saúde e via essas balsas subindo, né? E de noite você escutava o barulho das dragas que rasgam a floresta, o solo, o subsolo, o fundo do rio, né? Os motores, o barulho de motores diesel para destruir os barrancos dos rios, para poder retirar ouro. E com impactos que são devastantes para a natureza e são devastantes para a sociedade, e doenças, e tudo o que os nossos amigos Yanomami nos dizem essa atividade ilegal trazer. É morte de crianças, é morrer porque crianças são sugadas por uma draga no rio, é morte por malária, porque com a violência nem assistência sanitária pode acontecer. Então, tudo isso que afeta gravemente o povo, né? Não só a natureza, né? Mas em si, os que moram ali, querendo ou não, é triste ver, assim, de que forma essa história impactou o senhor, né? Assim, como humano, porque querendo ou não, a gente que tem uma empatia, se colocamos no lugar, porque recentemente houve caso de desnutrição de crianças, dos povos, e é triste ver essa situação, o que acontece com os povos, porque querendo ou não, são humanos que nem a gente, né? Tem a cultura deles, o convívio deles, e eu acho que são pessoas que merecem ser vistas, ouvidas, assim, com as relações do que acontece, mas de que forma isso impacta o senhor pessoalmente? O que o senhor sente vendo essa situação? Olha, Evelyn, é muito impactante. Eu posso dizer, a gente tem uma certa empatia, né? Porque já há 15 anos que eu moro com esse povo, né? Falo a língua, aí eles me mandam mensagem, me escrevem: Conrado, você não está com saudade? Nós sofremos saudade. Eu sinto, né? E mesmo com aquelas pessoas, aquelas comunidades com as quais eu não convivi diretamente, mas você sente uma afinidade, né? Aí você citou, Evelyn, o caso, por exemplo, de desnutrição de criança. A campanha da fraternidade desse ano falava fraternidade e fome para a Igreja Católica, a campanha que inicia na Quaresma e que nos direciona no ano inteiro. Fraternidade e fome. E por que desnutrição de crianças? A gente sabe o que o garimpo traz, é isso também. Porque traz doença, porque nas poças de água empoçada, os carapanás se multiplicam. Os carapanás são vetores da malária. Se não tiver assistência sanitária, porque o posto de saúde ficou longe, porque o posto de saúde está desassistido, porque como aconteceu, faltaram antibióticos, faltaram remédio para verminose, faltaram remédio para malária, primaquina, cloroquina. Ora, imagina você, criança de 1 ano expulsando vermes de 25 centímetros pelos vários orifícios, né? Porque por 1 ano, 2 anos, né? Sem tratamento de verminose. Quando o albendazol, esse frasco, na farmácia custa R$1,50. Então, sem remédios básicos para a saúde, tratamento antiverminose. E onde a água é poluída ou é contaminada, né? Podem imaginar, né? No organismo de uma criança, quanto rapidamente isso afeta e provoca desnutrição. Ora, imagina, se os pais dessa criança estão com malária, não conseguem se levantar para caçar, para trabalhar na roça, para pescar, para cultivar, como procuram alimentos? Quando você tem um garimpo aí, a 50 metros, que destrói os recursos na floresta, quando você tem maquinários cujo barulho, ruído, o zoado de dia e de noite afasta os animais de caça.
como você alimenta a sua família? Então a gente se admira que existe desnutrição. Você tem que ver o contexto feito de tantas formas de violência, né? Exato. E além dessa violência que é sobre a natureza, a floresta e afeta os povos, você tem distribuição de bebida alcoólica, tem distribuição de armas, tem um incentivo aos conflitos internos, um incentivo aos conflitos entre, a gente fala de jovens aqui, né? O pequeno Nazareno, o pequeno podcast, né? A gente fala de crianças, fala de adolescentes, fala de jovens. E a população Yanomami é extremamente jovem. Agora, eu não sou bom de matemática, mas me parece que as estatísticas dizem mais ou menos 50% tem menos de 20 anos. Algo assim. 50% da população mais ou menos de 20 anos. Podem imaginar. Então, uma população extremamente jovem. Mais jovem do que a média brasileira. Os anciãos morreram durante a primeira corrida do ouro, né? Porque estavam vivos naquela época, foram mais afetados. Depois teve assistência sanitária, depois nasceram muita criança. Então, população extremamente jovens. Mas o jovem tem outros interesses. E se a gente, o Brasil, leva para estas sociedades indígenas crimes, ilegalidades, atividades ilegais, armas, drogas, bebida, e prostituição, né? Meninas que se prostituem, meninas que são incentivadas, são violadas. O que nós pensamos que estamos oferecendo para essa sociedade e para esses jovens? Então você, Evelyn estava perguntando, né? Como me afeta? É um sofrimento muito grande, porque se a gente tenta se perguntar como nós vemos o futuro, é difícil imaginar um futuro para esses jovens. Porque nada poderá ser como era antes, né? Porque o impacto é tão grande que a gente não imagina. A gente vê agora. Você perguntou, você estava lá quando aconteceu essa invasão de garimpo? E eu disse, olha, começou nos anos 80, 90, diminuiu um pouco. Depois, há uns 7, 8 anos atrás, voltou a ter essa explosão. E em janeiro de 2023, em janeiro desse ano, com a mudança do governo, é que veio à tona mais fortemente. Mas há anos que a gente, com as associações indígenas, a Associação Utucara na frente, está denunciando, junto aos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, no Brasil, Supremo Tribunal, Corte da ONU, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denúncias a Genebra, em todo lugar. Mas parece que aconteceu este ano. Não aconteceu este ano. Agora que veio à tona, né? Então, é uma situação muito grave e não vai ser resolvida rapidamente, né? Porque envolve um território muito amplo, 9 milhões de hectares, envolve muita gente, muitas comunidades espalhadas nesse território que vivem desse território. E essas atividades ilegais que têm conexões internacionais, financiamentos e ligações com pessoas que têm poder, né? É verdade. Bom, a gente, como eu estava falando, né, que isso não é de hoje, né, já é de bastante tempo, mas esse ano, no final do ano passado também, nós tivemos alguns fatores que nos levaram a ter mais, as pessoas verem mais, né, olharem mais para esses povos, né, antes a gente não via tanto, né, eu acredito, né, nisso. E a gente teve também um exemplo disso, não sei se é dos povos Yanomamis, mas nós tivemos aqui o Bruno e aquele outro que foram mortos, né? Dentro dessa situação. Então, são diversas situações, né? Diversas consequências dessa situação. E eu queria perguntar para o senhor quais medidas que estão sendo tomadas ou que foram tomadas para reverter essa situação. Obrigado, Roberta. Bem lembrado, né? Essa situação que eu apresentei se refere à terra Yanomami, mas você lembrou muito bem a situação do Dom e do Bruno, né? Que foram assassinados no Vale do Javari. No Vale do Javari, né? No extremo ocidente, né? Da Amazônia Ocidental. E então isso mostra como essa situação de violência não está concentrada só na terra Yanomami, mas a gente pode lembrar o garimpo junto aos Mundurucus, no Pará,
e aqui no Amazonas, Kayapó e outros povos indígenas. Sim. Porque isso tem que ser contextualizado no olhar das terras indígenas como últimas fronteiras da colonização interna do Brasil. Porque a gente olha para a floresta e para a terra como recursos para serem explorados. É uma forma diferente daquela que os povos indígenas olham. A gente falou e aprendeu a palavra Urihi. Terra-floresta para os Yanomami, Urihi. E Urihi não é conjunto de recursos a serem explorados, recursos naturais e minerais. Não. Urihi é terra-floresta com tudo o que habita. Urihi são árvores, animais, peixes, aves, pássaros, gente, seres humanos e não humanos, e espirituais. Isto que é Urihi. É um conjunto, vida, uma vida plena, vida inteira, e vida espiritual também, e vida social, e são comunidades aliadas. Este é Urihi. Agora, esta visão, que poderíamos dizer bastante comum entre vários povos indígenas, esta visão impacta, contrasta com uma perspectiva que tem no território como um armazém de recursos a serem explorados. Então a gente destruiu muitos territórios, a gente deflorestou muitas regiões. Na Europa quase não tem mais florestas, né? E no Brasil, se a gente pensa Minas Gerais, por que Minas Gerais? Porque da época da colonização portuguesa foram explorados os minérios nessa região. E a gente paga as consequências ainda hoje, com os impactos do reservatório de resíduos das minas de ferro do Vale do Rio Doce, que transbordam, as barragens se destroem, pessoas morrem e cidades e povoados são cobertos de lamas tóxicas, né? E o Rio Doce, esse Rio Doce contaminado e perdeu toda a doçura, né? E assim, nesse contexto, então, de violência, de ocupação de território, de exploração de recursos, você perguntou, Roberta, como se pode reverter uma situação. Primeiramente, é necessário pôr-se em diálogo. O Papa Francisco ele diz estabelecer pontes, comunicar, diálogo com as culturas, pois se existem problemas no mundo, ninguém tem a solução, ninguém tem uma solução. A solução deve ser encontrada, como diz o Papa Francisco, estabelecendo a fraternidade social. Fraternidade social. Fraternidade sim, mas entre sociedade, entre coletividades, entre povos, entre culturas, entre línguas diferentes, para encontrarmos juntos a solução, porque cada um pode contribuir. E nós podemos aprender com os povos indígenas, assim como a gente aprendeu com o povo Yanomami, a gente pode aprender, primeiramente é necessário, então, para reverter a situação, aprender um novo modo de lidar com o mundo, lidar com os territórios. Não considerar os recursos, entre aspas, para serem explorados, mas considerar vidas para serem protegidas, aprender. Agora, nós estamos no Brasil com uma legislação bonita. A terra Yanomami é a maior terra indígena no Brasil, a maior como extensão, 9 milhões de hectares, habitada por mais ou menos uns 30 mil Yanomami e Yekuana, que falam 5, 6 línguas diferentes na mesma família linguística, distribuídos em mais ou menos 350 comunidades na floresta. Como reverter a situação? Além de pôr-se em escuta, aprender um novo jeito, aprender com eles como eles querem viver no território. Existem os planos de gestão territorial e ambiental. Foi o governo que, através da PNGAT, da Política Nacional de Gestão das Terras Indígenas, pediu aos povos indígenas de elaborar planos de gestão territorial e ambiental. Então, conhecer esses planos, conhecer os protocolos de consulta desses povos, pois qualquer empreendimento que incida sobre esses povos deve respeitar o protocolo de consulta. E nós assumirmos as nossas responsabilidades como Estado, como nação. Então, Noa Mãe, Urihi Yama a Noa Mãe. Protegemos a terra, floresta, as várias instituições, os órgãos,
a FUNAI, IBAMA, ICMBio. Hoje, reverter uma situação como aquela que existe na terra Yanomami implica também operações da Polícia Federal, do Exército, pois se devem enfrentar organizações criminosas organizadas, com uma potência de fogo, com financiamento. E a polícia está investigando quais são as origens desses financiamentos. E tem com certeza pessoas poderosas, importantes, envolvidas em tudo isso. Precisa estrangular essa rede de ilegalidade e dar para as pessoas que atuam e que são também exploradas nessas ações ilegais, dar para eles também outras perspectivas de vida, de trabalho para manter suas famílias. Mas não podemos pensar só no hoje. Tem fome, vamos distribuir cesta básica. Não é só isso. Restituir o território, restituir a governança do território, favorecer a produção, restituir um território hoje contaminado de mercúrio usado na extração do ouro. Então, bonificar os territórios onde é possível, e garantir o acesso à água limpa, pois a gente descobrirá nas próximas décadas quais são os impactos do garimpo nas crianças Yanomami, nas mulheres Yanomami, nas crianças que hão de nascer. Quais são os impactos do mercúrio nessa saúde, né? Mas aí, então, para reverter, se deve pensar também no futuro, em relações saudáveis, em propor para os jovens, né? Em oferecer verdadeiramente condições de vida que garantam a autonomia e o bem-estar, respeitando aqueles que são os sonhos desses jovens, né? E já está tendo, assim, medidas também voluntárias, né? Para também servir os povos, né, que têm passado por esse momento. Assim, para ser voluntário, né? O senhor que trabalhou bastante tempo como missionário, que o senhor se refere, né? Não, é uma forma de voluntariado, né? E, assim, qual o sentido que o senhor dá, assim, para profissionais, para jovens que simpatizam com esses povos, para querer um dia fazer um voluntário, servir não somente esses povos, mas também demais povos? Bem, pensando hoje na realidade dos Yanomami é complicado, pois as situações são de emergência, de crise humanitária. Existe possibilidade de atuar nas ações de saúde através do SUS, né, que estava convocando pessoas. Então, se tiver na escuta desse podcast enfermeiros, médicos que queiram atuar, tem essas ações, né, organizadas pelo Sistema Único de Saúde. Outras ações implicam, hoje, para entrar na terra Yanomami, implica toda uma experiência, um aprendizado, mas para trabalhar com os povos indígenas. Bem, Manaus é a cidade mais indígena do Brasil, né? Como número de população indígena presente. Claro, São Gabriel da Cachoeira, no ocidente do nosso estado do Amazonas, tem a maior porcentagem indígena. Mas Manaus, por ser uma cidade de milhões de habitantes, é a cidade com o maior número absoluto, né, de indígenas na cidade. Então, a gente não pode pensar apenas com essa visão pouco exótica, que talvez eu alimentei com as respostas às vossas perguntas, trazendo alguma coisa um pouco em tom de brincadeira, né, ou de partilha, pode parecer um pouco exótico, né, a floresta ou a onça, assim, mas isso foi um pouquinho para quebrar o gelo, mas a gente tem que imaginar que o mundo na Amazônia é um mundo extremamente indígena, né, os nossos alimentos, as nossas línguas. Você dizia, vamos aprender uma palavra em língua Yanomami, mas quantas palavras a gente não sabe, mas vem de línguas indígenas, né? Então eu penso, se alguém quer se ocupar como voluntário assim, o importante é ter essa perspectiva, esse ponto de partida de respeito, de acolhida pela diversidade e pela riqueza que o encontro com alguém diferente proporciona para nós, né? Que bom. Assim, nosso podcast, que já está entrando, né, para finalizar, temos duas perguntas que é diretamente daqui. E lá vai a primeira. Qual é o seu sonho atual? O sonho é para esta terra da qual falamos, para essa terra Yanomami,
porque o meu coração está ali, né? Como diz Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Então, eu penso que o nosso tesouro está ali, o nosso coração está ali também. Então, o meu sonho é para a vida desse povo, desse território e desses jovens que possam ter um futuro digno, né, de respeito e de encontro com a sociedade circundante, a sociedade envolvente, não pautado pela violência, como foi a experiência na qual eles se criaram, né? A segunda pergunta é, qual é o seu sonho para os jovens? O que o senhor deseja para os jovens hoje? Para os jovens Yanomami ou para os jovens... Isso pode ser para os Yanomamis, mas pode ser para os aquilo jovens que é o meu também, sonho, os eu outros penso jovens. que é uma projeção do Sim, sonho sim. deles, né? Talvez eles possam não ter a mesma ideia minha, né? Cada um, eu falei deles, mas seria mais bonito ter um deles falando aqui com vocês. Que vamos ver, próxima vez que eu vir aqui, vou trazer um amigo Yanomami que vamos entrevistar aqui no podcast. Olha que legal. Mas qual é o seu sonho para os jovens Yanomami? Que possam sonhar. Que possam sonhar, porque eu penso que a coisa mais triste que a gente pode... A situação mais triste na qual a gente pode encontrar um jovem é com a ausência de sonho. Isso em todo lugar, né? Aqui no bairro, numa casa-lar, num abrigo, num projeto para crescer, né? Num projeto para... Grande, nossa. Gente grande, é importante alimentar os sonhos. Então, eu desejo para os jovens poder sonhar, né? Poder construir e pensar o melhor para a própria vida. Nossa, que legal. Foi um prazer, né, ter você aqui, ter essa troca de ideia. Eu gosto de falar trocas de ideias, trocas de experiências. É bastante legal ouvir, né, um pouco da história das pessoas os nossos convidados que sempre estão aqui, compartilhar o nosso entendimento, o seu entendimento. Então, pra gente, né, foi um prazer enorme, né, ouvir um pouco da sua história, do seu ponto de vista, sua visão, experiência, né? Porque eu vejo que o senhor falou com muito carinho, né, sobre toda essa trajetória que o senhor viveu. E eu quero agradecer, porque são muitas experiências. E como eu falei, né, no começo ali, que são experiências que pra gente não ficam vazias. A gente absorve tudo aquilo que é dito. E eu gostei muito dessa entrevista, foi muito legal. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. E eu agradeço a vocês, Roberta, Evelyn, pela paciência, pelo preparo que vocês tiveram que fazer, né, para tratar de temáticas que talvez não são aquelas do nosso dia a dia. E eu agradeço a todos vocês, a todos os do Pequeno Nazareno e desse pequeno podcast, os ouvintes e as ouvintes, né, que nos acompanham e que ouviram com paciência essas falas e já ouviram uma forma de manifestar solidariedade. Então, novamente, o meu obrigado com muito carinho. E desde já, pessoal, curte, comenta, compartilha, ativa lá o sininho e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!